tem a capacidade de mostrar aspectos da realidade que às vezes a sociologia não consegue mostrar, que a história não consegue mostrar. Então, por isso, assim, os estudos acadêmicos, eles incorporam muito a literatura. Por quê? Porque a literatura traz exatamente essa outra visão da sociedade, essa outra visão do mundo. A literatura proporciona a possibilidade de a gente perceber determinados aspectos, nuances, que não são assim muito claros, né? E exatamente por isso é que nós escolhemos começar a nossa exposição pelos anos 20, mais precisamente a metade dos anos 20, abordando o livro importantíssimo, né, do Fitzgerald, que é O Grande Gatsby. Esse livro é considerado a segunda obra mais importante da literatura inglesa. O primeiro, Joyce, né, o livro Ulisses, né, de Joyce, e o Grande Gatsby, do Fitzgerald. Então, nós escolhemos exatamente isso, um livro publicado em 1925. Alguns de vocês devem ter visto o filme, mas o David depois ele vai passar um pequeno trecho do filme. Ele não conseguiu as traduções em português, mas dá para a gente perceber um pouco do que eu vou falar. O livro, assim, é lindíssimo. Olha, lembra que um dia eu falei aqui a vocês que eu estava assim meio desistindo da literatura? Pois bem, esse trabalho me obrigou a voltar na literatura. E assim, o livro é lindíssimo, lindíssimo. O livro está aqui, ó, O Grande Gatsby. O livro o personagem é o Gatsby. O lugar onde se passa a história, olha, desculpem, a minha pronúncia é péssima. Eu não sei se de tanto fiquei ainda mais traumatizada, portanto que o David me corrige. Tudo que eu falo, vocês me desculpem. Mamãe, espera um pouco. Pois não. Você deve corrigir. Vou começar a fazer isso. Então eu falo, ele fala assim, não é assim, não é assim. Daí eu comecei a ficar traumatizada e eu não sei que eu falo mal mesmo. Bom, o livro se passa numa região real mesmo, que é o Long Island. É isso, Luiz? Long Island. O Grande Gatsby. Hã? Ah, não, aí depois, um pouquinho depois. Então, essa região é uma região assim, eu não conheço, mas é maravilhosa. Vocês vão ver pelo esse pequeno trecho que o David vai passar, né, do filme, vocês vão ver um pouco da região. E aí o Fitzgerald, ele cria um nome fictício para a cidade. Né, para a cidade onde se passa a história. Quem é o personagem, o Grande Gatsby? Ele é o personagem assim, chave da história, extremamente misterioso. Você vai só saber efetivamente a respeito dele bem mais lá na frente. E é um narrador que conta a história na primeira pessoa. O Nick é o narrador da história. É um cara que se encantou pelo Gatsby, pela diferença do Gatsby, né? E ele resolve, então, narrar a história e ele vai narrar, depois da morte do Gatsby, ele vai narrar essa história. Até porque também o Nick, que é o narrador, ele encontra algumas similaridades da sua vida com a vida do personagem. Que o Gatsby vem filho de fazendeiros pobres, de Dakota, né? E assim, portanto, de uma origem, digamos, não humilde, mas não é de uma origem
nobre, de uma origem aristocrata. Nessa região se instalam os aristocratas, né, agora norte-americanos, aristocratas, vejam, 1925, mas que se dizem descendentes dessa nobreza, dessa hierarquia inglesa, né? E que são extremamente pernósticos, snobs e tal. O Goethe, ele tem uma paixão pela Daisy, que ele conheceu há tempos atrás. E aí ele resolve perseguir o sonho americano, que nós vamos falar demais nisso, nós fizemos até um glossário, o David depois vai falar mais. Ele resolve a ideia do sonho americano, que é a ideia de que qualquer cidadão pode se tornar, desde que trabalhe duro, firme, pode se tornar uma pessoa assim, muito próspera, né? Mas isso é um sonho, né? Hã? Isso é um sonho. Colocado como um sonho. É o sonho. Sim, mas é um sonho. Não, colocado como um sonho, mas é um sonho que vive na sociedade norte-americana. O Trump acabou de falar no discurso da cobrança lá dos impostos, ele citou o sonho americano. O sonho americano o tempo todo está presente, porque o sonho americano vem lá desde os colonos que vieram colonizar a América. Mas não que se sustente, é isso. Isso, é um ethos, né? Um valor. Né? E aí o Gatsby ele quer conquistar a Daisy, esse amor da vida dele. Bom, é fácil ficar rico. O que ele faz? Negócios ilícitos. Lei seca, né? Ele se envolve em negócios de venda ilegal de álcool, né, tal, enriquece. Fica rico para chuchu. Aí faz uma casa maravilhosa lá na cidade e promove festas maravilhosas, né? Onde as pessoas vão para essas festas, frequentam essas festas e se aproveitam dessa situação. Não precisa ser convidado, né? Aliás, ali só tem gente rica e poderosa, que ele quer exatamente conquistar a Daisy. A Daisy tem um quê por ele, tem ali aquela coisinha e tal, mas entre o marido, um aristocrata, e o Gatsby, ela vê pelos trejeitos do Gatsby, né? Um terno rosa, uma coisa cafona, né? Algumas coisas assim, o jeito de ele falar, tá? Ela claro que ela vai ficar com o marido, né? E ele vai acabar tendo um fim trágico. Spoiler. Bom, o que a gente quer dizer sobre isso, né? O que o Fitzgerald, quando eu comecei a falar, falei da literatura. A literatura aproximando essa realidade, né? Possibilitando essa visão do escritor engajado num contexto sociopolítico. Então, o escritor ele não pode fugir disso, né? Então, ele está na maioria das vezes, ele está inserido nesse contexto. E é por isso que ele traz essas questões. Então, o que o Fitzgerald quis mostrar? Ele quis mostrar essa hipocrisia da sociedade, né? Que esse sonho americano, né? Um sonho irreal, né? Como você falou, um sonho irreal, impossível de ser alcançado, e que assim, dinheiro não é sobrenome. Principalmente ele deixa claro isso, dinheiro não é sobrenome, né? Ter grana não é sobrenome. Bom, o que também o livro é um prenúncio, aí eu achei assim, lindíssimo isso, essa análise, que o livro é um prenúncio do que viria logo em seguida, que foi a crise de 29. Então, a crise de 29 mostrou o quê? Mostrou que toda aquela riqueza, aquele dinheiro que estava circulando e tal, não sei o quê, era fictício. Milhares de desempregos, mortes, enfim,
uma sociedade totalmente arrasada e destruída. O David fala, às vezes, quando ele bebe um pouco, ele conta do avô dele, que foi preso. Quer um drink das aí, David? histórias. Quer um drink aí, por Jack favor? Daniels. Aí ele conta das É uma dica, hein, histórias da grande depressão, da prisão, do avô, do pai, desamparado, enfim. É uma história realmente assim trágica. A história, a grande crise americana. Né? Bom, em 31 ou 32, os Estados Unidos já começam a se recuperar e a ideia do sonho americano volta a todo vapor. Um determinado cara lá, um tal Adams, ele já consegue promover e propagar a ideia do sonho americano, né? E essa ideia ela começa a ganhar força dentro da sociedade norte-americana. Eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial a gente vai ver contracultura, o movimento beat de contracultura. Mas o David ele vai explicar um pouco o que é esse vocabulário, esse glossário que aparece em todo o trabalho que nós montamos. Esse nome palavras, frases aqui, que começa com American Dream, que eu, como a Wanda disse, eu cresci, nasci em 44, e já terminando a final da Segunda Guerra, começou a realizar e perceber que os Estados Unidos ganhou muito poder. E meu pai, eu percebi, ele não chegou a nem terminar o colégio, mas conseguiu crescer com a força dele e foi um tio, virou técnico no elevador, inspetor, ganhou carro para trabalhar e fiscalizar elevadores e depois segurança de fábrica e comprou casa financiada há 30 anos e eu frequentei um colégio num bairro razoável, não dos mais ricos, mas nem no centro da cidade pobre. Então é isso. Eu depois da faculdade, eu consegui fazer faculdade e tudo, vivendo essas e me educando, culturados nesse sonho americano. Se realizar pelo esforço próprio, não com a ajuda de alguém, pelas meias morais. E ele leva a nós dos puritanos. Os puritanos são os imigrantes originais brancos. Mayflower. No Mayflower, que começou a colonizar costa leste dos Estados Unidos. Esse é o meu discurso da ação de graça que conta sobre isso. Mas naquela época eles eram amigos índios. Depois virou. Os índios percebiam que estavam levando a pior, e aí entram os franceses, mas é tudo os brancos crescendo. E a minha herança de educação até da escoteira, da religioso, da escola, que era bom, se é justo, ninguém questionava. O wilderness começa aí. Os puritanos chegaram num wilderness. Wilderness o grupo diz deserto. Meu entendimento é bem maior. Não tem tecnologia, não tem cultura natural. Tá. De nascença e existência. American Way of Life, eu acho que
brasileiros já têm uma boa noção, porque quase cooptou isso e sonha também. O beat, essa é uma palavra que foi cunhada pela Jack Kerouac, e no livro dele, como conhecimentos particular, meu pai, nos anos 50, isso é um palavrão. Beatniks não prestavam. Vagabundos. Aí o mainstream, esse é o globo, a cultura do globo. É o sistema. Nos Estados Unidos, Sistema. Revista Life, Time Magazine, New York Times, é tudo mainstream. Estabelecimento, eu acho que é uma tradução quase literal, que entender aqui no Brasil também não é o poder financeiro, cultural, tudo não. Hipster é outro termo dos anos 50, e eu não sei bem a diferença entre beatnik e hipster, é um pouco mais moderno. Queria te perguntar uma coisa. Aí você fala que os hippies eram jovens brancos de classe média, apaixonados. Mas como o jazz contém muito do elemento negro, né, na música, então eles também poderiam ser considerados hipster, os negros? Não. Era só jovens, jovens brancos. Rebelde sem causa. Hipster. Rebelde sem causa. É o cara que está sempre atrás de alguma coisa de moda, que ele se posta como se ele fosse um cara progressista, é o cara que é a favor da ecologia, etc. e tal, mas ele come nos melhores bares da Vila Madalena. Isso é o hipster. É isso. O hipster é o cara que vai lá protestar e não sei o que, depois ele vai tomar uma cervejinha importada, entendeu? Esse é o hipster. Não todos são hipsters. Mas a maioria. Uma grande. Você pode ler aí que não pega muito aqui, mas começou com a Gerson Beat. Bom, aí nós retomamos para a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Que não trabalhava. Nesse período, nos Estados Unidos, as batalhas não são no fronte norte-americano. Tinha tudo de bom. E os Estados Unidos se enriquece a doido. Né? O PIB, com o final da Segunda Guerra, o PIB norte-americano cresceu, pelo que eu vi, 200 e poucos %. Então, eles ganharam dinheiro, aliás, sempre ganharam dinheiro com guerras, né? Por isso estão sempre em guerras. Então, ganharam, assim, muito dinheiro. E esse momento final dos anos 40, anos 50, anos dourados, e esse período, então, é um período, assim, de esplendor para uma parcela da população norte-americana. Para essa classe média, né, que, como o David falou, da família dele, o esplendor, quando eu falo assim, em termos, né, tem sua casa própria, tem seu carro, faz a sua viagem anual de férias, os filhos estudam em boas escolas, moram em bairros privilegiados, onde as escolas públicas são melhores, tal. Então, é um período assim, de prosperidade para uma parcela da população norte-americana. Entretanto, né, nas entranhas da sociedade, você observa outras coisas. Né? É um momento que é do movimento de lutas pelos direitos civis, né? É um momento forte, né, contra comunistas, contra anarquistas, de perseguição. Então é um momento assim, e de pobreza mesmo. Né? Uma época do macartismo também.
diante desse contexto, é que nós vamos falar do Jacques Kerouac. Ele nasceu em 22, numa cidade que é 25 quilômetros de Boston, mas como ele era um bom atleta, ele acabou sendo aceito pela Universidade de Colômbia. Então ele foi para a Universidade, que é supra-sumo, Universidade de Colômbia. E lá ele conheceu grandes intelectuais. É sempre a questão do grupo, né? Nós estamos tratando isso aqui muito, né? Dentro da literatura, da política, né? As coisas se fazem, ocorrem dentro de um contexto assim grupal, né? Não é uma pessoa. São algumas pessoas que se juntam e que produzem um movimento, como foi o movimento literário, né, criado pelos Beats. Né? Então, tem aí poetas, né, tem escritores mais velhos, eles se reúnem ali em Colômbia e começam a discutir uma série de coisas. Gente, o nosso aprofundamento é bastante limitado, como eu falei a vocês. Então, nós estamos falando aqui do On the Road. Mas, assim, o Kerouac, ele tem obras, para alguns, né, estudiosos da cultura literária, obras até mais importantes. Mas, em termos, assim, mercadológicos ou comerciais, On the Road é o livro mais importante do Kerouac. O Kerouac, então, como eu falei, nasceu, né, em 22, vai para a Colômbia. Ele odiava comunistas. Ele era um conservador. Mas, assim, nas pesquisas que eu fiz, eu encontro alguns autores identificando o Kerouac como um anarquista místico, porque ele era assim muito católico, depois ele vai se converter ao budismo e vai assim buscar experiências, né, milhares, né, com drogas psicodélicas, né, com álcool, enfim, com um monte de coisa, né, porque ele acha que essa é a missão dele, né, se aprofundar no sentido espiritual, né. Com isso ele conseguiria alcançar uma determinada revelação, que em alguns momentos ele diz que conseguiu obter essas revelações e tal. O livro é um livro de viagens. Ele faz 4 viagens, o David vai mostrar depois as viagens, né, os lugares, ele corta os Estados Unidos todo, né? Ele corta os Estados Unidos. O folclore diz que ele escreveu em 3 semanas, não é verdade. Realmente, assim, quando pressionado por um editor, ele vai ficar lá em cima dos papéis, né, e vai escrever lá em 3 semanas, mas ele já vinha produzindo o livro assim, há anos e anos e anos, escrevendo, reescrevendo, e esse livro dentro da literatura, é considerado assim, inovador, porque ele adota uma prosa espontânea. Então, o que ele está sentindo, o que ele está vendo, ele está colocando no papel. Ele está colocando no papel. E esse último manuscrito que ele manda lá para a editora é sempre rejeitado. Ele falava assim, tem uma frase dele assim: os editores detestam meu livro, os psicanalistas adoram. Então, rejeitado. Nessas últimas 3 semanas que ele tinha realmente uma encomenda, ele colou folhas de papel vegetal que deram 37 metros de comprimento, que era o livro, que depois foram cortadas, picotadas e tal, para virar no livro que
que nós temos. No Brasil, o livro chegou em 84. Mas nos Estados Unidos, quando foi lançado, em 57, logo em seguida, um cara importante do New York Times publicou uma matéria sobre o livro, elogiando muito, falando que fazia muito tempo que os Estados Unidos não tinham, assim, vivido um vigor tão grande, uma mudança tão grande, né, no campo da literatura, e que o Kerouac era o exemplo disso. Bom, isso daí foi, assim, maravilhoso para ele, né? Em termos. Porque, a partir da fama, ele começou a ficar mais e mais aborrecido, mais e mais doido, né? E vai falecer com, não sei se é 47, 49 anos de idade, em 1969, criticando localmente os hippies, que é a geração que vem fruto da geração beat, né? Criticando os hippies, dizendo que eram uns comunistas inveterados, que estavam misturando política com literatura, que não era nada disso. Rompeu com os amigos, não queria mais ver os amigos, e morreu lá de esse alcoolismo aí, que eu não sei o que, no fígado, né? Cirrose. Ele acabou falecendo, mas já, assim, rico, né, e consagrado dentro da sociedade norte-americana. Muitas críticas, há muitas críticas. A parte do campo literário norte-americano, ou mesmo do campo literário europeu, critica ainda hoje, há mais trabalho sobre o Kerouac do que o próprio Kerouac escreveu. Há muito mais trabalhos, teses infinitas, trabalhos infinitos. A todo momento sai alguma coisa sobre o Kerouac. E, assim, os maiores críticos do Kerouac consideram que ele nunca passou de um hedonista, um imediatista, um libertino, né? Mas eu achei interessante selecionar alguns trechos do livro para a gente ler. Então, nós imprimimos e trouxemos para a gente ler esses trechos do livro. Então, a gente vai fazer essa leitura quando o David terminar a exposição. Antes de passar para o David, eu queria falar só uma coisinha para não parecer assim que nós fomos juntando pedaços que não tem uma coisa a ver com a outra. Então, a gente tentou fazer um encadeamento mais ou menos lógico dessa apresentação. O David, ele escolheu falar, não é bem falar, mas mostrar um trabalho que nós fizemos sobre Occupy Wall Street, no período que a gente estava morando em Nova York. Então, vocês vão perguntar, que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Tem a ver o seguinte: o movimento Occupy Wall Street, quando o movimento surge, o movimento é ignorado. Assim. Um bando de vagabundo lá que estão lá no Sucuti Park, isso daí vai dar em nada, acabou, tal, não sei o quê, papapá. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, já na segunda semana do movimento, o movimento já estava explodindo. E o que a crítica conservadora fez? Qual, entre outras coisas, tratou rapidamente de colar em cima do quê? De que os manifestantes que estavam no Occupy Wall Street eram hippies, não passavam de hippies, vagabundos, drogados, sujos, maltrapilhos, tudo que eles tinham falado nos anos 60, os conservadores tinham falado nos anos 60, eles passaram a copiar, eles voltaram ao passado e passaram a colar em cima dos hippies com a esperança de que a sociedade norte-americana se voltasse contra o movimento.
O movimento, ele, claro, ele teve um final trágico no fim de novembro, mas, de qualquer forma, não dá para esquecer que os maiores intelectuais do mundo visitaram, foram conversar, estiveram dentro do movimento, foram no movimento. Então, eles fizeram questão de sair do seu lugar, Chomsky, todo mundo foi lá dar palestra, dar conselho, sei lá, o pessoal, assim, são anarquistas, né? Então, é um movimento, assim, bastante diverso, mas com raízes na sociedade norte-americana. Então, quer dizer, um movimento que nunca vai ser esquecido, nunca. Porque, e como alguns dizem, né, o próprio Chomsky, às vezes você planta alguma coisa e você vai conseguir colher bem mais tarde, bem mais para frente. Então, foi realmente um movimento com força, com muita força e assim, bastante importante, acho que para o mundo de um modo geral. E o David agora